No último episódio falamos sobre o fundamento da fé. Hoje vamos falar sobre a dependência da fé. Isso mesmo, eu e você precisamos da fé para estar em Cristo. Sem a fé, não conseguimos servir a Deus, muito menos obedecê-lo. É importante que nós tenhamos em nossa mente, centrado em nosso coração, que a fé é a medida pela qual conseguimos agradar a Deus. Entenda sobre medida o aspecto em que somos motivados, levados a agradar a Deus por meio da fé. Eu não estou falando de matemática. Dentro dessa realidade, eu queria começar lendo o capítulo 1 de Romanos, verso 17, que afirma: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós já sabemos que essa palavra está no Velho Testamento, no livro de Abacuque, quando ele afirma: o justo viverá pela fé. É importante notarmos que agora o apóstolo Paulo coloca na sua escrita à igreja em Roma que tudo acontece por meio da fé, ou melhor, a justiça de Deus se estabelece em nós por meio da fé. E então vamos compreender que se temos fé, somos justificados. Sem fé, não há como eu ser justificado diante de Deus. Esse é um ponto importante. E é importante sabermos que, como a fé é uma ação de Cristo em nós, na semana passada falamos do autor e consumador da fé. Esse é um trabalho do Espírito de Deus em nosso espírito. Logo, a fé que está agindo em nós é a ação de Cristo como autor, gênese, e também consumador, quem realiza, nos aperfeiçoa para Deus. Então, se eu não tenho fé, não há como ocorrer a justiça de Deus para a minha vida. E isso é importante, porque aqui afirma que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então a revelação da justiça está na mensagem de Cristo. Entendemos claramente, quando iniciamos o estudo, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo, o Evangelho. E essa verdade é que vai nos garantir o entendimento claro do que é fé. Eu passo a compreender que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, gera a fé que vai me fazer em Deus ser justificado. Não há outro meio. Não é pelo que eu faça, não é pelo tanto que eu vou à igreja, não é pelas palavras bonitas que saem da minha boca, não é pelas minhas ações. A fé vem do Evangelho, da palavra de Deus. E essa palavra gera a fé, e que por meio dela eu estou em Deus garantido justo. Então não é nada em absoluto do homem, mas tudo verdadeiramente da parte de Deus. E eu quero aproveitar e ler uma outra passagem que nós encontramos em Romanos 3, do verso 21 ao verso 24, que afirma: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual
testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Para nós que temos a fé em Cristo, firmada nele, sabemos que estamos em um patamar, uma situação totalmente diferente do que sem ele. Por quê? Porque Cristo me garante a redenção. Quando a fé opera em mim, a justiça de Deus se faz presente em minha vida. Apesar do meu eu, apesar dos meus erros e pecados, quando eu creio em Cristo Jesus, a sua fé trabalha em meu ser. E eu disse para vocês que fé é conexão com Deus. Então eu passo a estar conectado com Deus por meio de Cristo Jesus. E então aqui, nós que cremos em Cristo, podemos afirmar que a lei não opera justiça, mas o que opera justiça em nós é a fé que está em Cristo, que recebemos por meio da sua palavra. Então, irmãos, é importante nós observarmos. A fé, ela tem um papel fundamental na vida de quem crê em Cristo Jesus. Porque a partir da crença que temos em Cristo, temos a garantia de que verdadeiramente estamos em Deus. Isso não é pelo que eu faço, nada a ver com mérito. É a ação exclusiva, salvífica de Jesus por cada um de nós ou para cada um de nós. Cristo trabalha em nossas vidas hoje por meio da fé. Você está sendo aperfeiçoado, apesar de você, apesar muitas vezes dos seus erros e da sua condição em que você quer fazer o que é certo e acaba fazendo o que é errado. Por meio da fé, você encontra a garantia que a justificação procede de Deus e não procede dos seus atos. Por isso, o valor maior que a graça nos apresenta por meio da fé. Nós não temos como servir a Deus através de outro meio. Somente pela fé temos uma vida com Deus. É importante que você deixe que a palavra de Deus faça diferença em seu íntimo, porque esta é a ação da fé. Quando creio em Jesus, a fé opera em mim, e a fé que opera em mim opera para a salvação. Então isso é muito importante. E isso também me garante que o peso que é colocado em nossos ombros cai por terra, porque nós não somos justificados por lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E essa fé vem por meio da mensagem do Evangelho, da boa notícia. Estamos garantidos em Deus por meio da ação que Ele promove em nós para Ele. Então conseguimos agradar a Deus, conseguimos obedecê-lo e viver conforme a sua vontade. Até o próximo episódio, e nesse sábado estaremos juntos na sala virtual. Até lá!